a partir do nosso pastor William aqui, Senhor. Um grande homem de Deus, grande discípulo que o Senhor transformou, Senhor. Essa oração que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, mano. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Cordeiro Santo e Imaculado, Jesus Cristo, a nossa esperança. Amém? Amém. Aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, vivo está e vai voltar para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Amém. Você é a igreja que Jesus vai voltar para buscar? Você vai morar no céu, amém? Para morar no céu tem que ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Porque o passaporte do céu é Jesus, amém? É um prazer inenarrável estar com os irmãos. Me faltam palavras para descrever esse momento. Conheci alguns irmãos da igreja no Turma de Minas. Quero agradecer a Juliana, sua família, seu marido, seus filhos, pelo carinho. E é um prazer muito grande estar com vocês nessa noite mais uma vez. Que Deus venha falar aos nossos corações, amém? Queria pedir para colocar o slide ali. Queria te apresentar a minha família. Eu sou casado com a Vivian há 10 anos, 1 mês e 21 dias. As horas, os minutos, os segundos eu fico devendo. Varão apaixonado, né? Meu irmão, quem aí não é casado e quer casar, levanta a sua mão. Se não levanta a mão, não vai casar. Então levanta a mão no nome de Jesus. Levanta logo as duas de uma vez logo. Quem quer casar, levante sua mão. Amém. Se eu casei, os irmãos que não são casados também vai casar. Presta atenção, querido. Meu irmão, minha irmã. Casei com a mulher crente. Tem que ser com crente. Se não for com crente, tira da sua lista. Casei com a mulher linda. Minha esposa é muito gata. E o melhor de tudo, ainda me deu mole. Deus existe ou não existe? Louvado seja Deus. Quem aqui é um marido que a sua esposa te deu mole também? Levanta a sua mão. É normal, é normal. Você sabe o que nós estamos passando. Aí sabe o que a minha esposa fala quando eu falo isso? É porque você era muito devagar. Aí eu tive que mostrar que... Então eu sou casado com essa linda mulher. Só que o nosso amor ficou tão grande, mas tão grande, que não coube mais em nós. E nós tivemos o nosso primeiro filho. Avança para mim, por favor. Seu Banguela, o gato preto da igreja. Deixa aí, não passa não, por favor. Você vê aqui, ó, papel, caneta e orelhinha atenta. Então preste atenção na palavra que Deus vai falar contigo, amém? Uma foto ali, ele está com uma gravatinha. E aí eu cheguei num culto de ceia lá da igreja, estava de terno, gravata, estilosão, bonitão, como é normal na minha vida. Quando eu cheguei em casa, meu amigo, o gato falou comigo. Ele falou assim, ó, miau, miau, miau. E eu traduzi, ele falou que queria ser pastor igual o pai quando crescesse. Aí eu botei a gravatinha ali. E a outra foto, eu vi no Instagram, o negócio da Coca-Cola no gato, botei, divulgo em um monte de lugar. A Coca-Cola miserável nunca me deu R$1. Só que o nosso amor ficou tão grande, que não coube mais em nós. E nós tivemos nosso filho. Avança, por favor. Esse é o soluço. Quem já viu aquele filme Como Treinar o Seu Dragão? Banguela, porque é idêntico ao outro. Soluço, porque o meu gato tem uma deficiência. Ele anda assim, igual o soluço do filme. Então tem tudo a ver. Só que nesse momento, lá em casa, eu sei que não é filho nada, tá? É gato. Eu estou brincando, tá? Com o irmão. Nesse momento lá em casa... tem 2 humanos e 2 gatinhos. Só que eu sou competitivo. Quem é competitivo, levante sua mão. Teve gente que levantou rápido para não perder. Só deixar bem claro que não está valendo nada, tá, irmãos? É só uma pergunta. Sou flamenguista, sou crente, levo a Bíblia a sério. Eu sei que tem uns incrédulos, mas Deus vai tratar a sua vida no nome de Jesus. E há esperança para você. E aí o nosso amor ficou tão grande, que nós tivemos o nosso filho. Avança, por favor. Seu Onici. Temos 3 gatinhos e 2 humanos. Mas é profético, porque nós queremos ter 3 filhos. Então, meu irmão, vai ser um filho para cada gato. Imagina como é que vai ser a nossa casa. O gato correndo atrás do filho, o filho correndo atrás do gato, pegando a cauda do gato. Ora por mim. Quem sabe na próxima vez eu vou voltar aqui, já vai ter 1. Aí depois eu volto de novo, vai ter 2,
Aí se Deus mandar gêmeo, que vai dar o problema, né? Porque vai ficar com 4. Aí Deus faz além, né? Muito bem, essa é a minha casa. Quero te apresentar um pouco do nosso ministério. Pode avançar, por favor. Nosso ministério de adolescentes é o I9. Hoje nós temos mais de 800 adolescentes para a glória de Deus. Deus tem feito algo diferente lá. Esse é um pouquinho da nossa galera aí. E avança para mim o próximo slide, por favor. E esse é um pouco dos nossos líderes. Nós temos 130 líderes no Ministério de Adolescentes. E três vieram hoje. Vou pedir para o Fábio, para o Felipe, para o Rodrigo ficarem de pé, por favor. Nossos amigos, Deus abençoe. Dá um tchauzinho para eles, irmãos. Isso, pode sentar. São queridos, são líderes nossos lá. Ele vai ser pastor, tá? Porque ele estava tocando no púlpito, estava batendo aqui, estava aqui, olha aí, ó. Vai ser um pastor agitado, tá, irmão? Um pastor agitado. E aí, esses caras para mim aqui, esses líderes são heróis, porque eles que ajudam a gente cuidar dessa galera toda. O pastor Carlito Paz vai dizer que ninguém faz algo grande sozinho. Se faz sozinho, é porque não é grande. E é melhor treinar 10 pessoas do que fazer o trabalho de 10 pessoas. Então ontem eu estava pregando em Maringá, no Paraná, e teve o culto de adolescentes. Aconteceu normalmente sem a minha presença, porque não depende de mim, não depende de você, depende de Jesus. Não é sobre nós, é sobre Jesus, amém? Pode avançar, por favor, próximo slide. E eu sou pastor de esportes. Nós começamos numa quadra velha, com uma bola velha, com colete velho, em um sonho, ganhar pessoas para Jesus. E nós já ganhamos mais de 400 pessoas para Jesus através do Ministério Esportivo. Hoje nós somos mais de 20 modalidades esportivas. E Deus tem salvado pessoas através do Ministério Esportivo. O pessoal vai por causa da bola, e no treino tem um momento de oração, um louvor e uma palavra e apelo. E pessoas se convertem no treino. Essa semana, o líder do Sub-15 falou lá que teve 10 conversões no treino. Então o cara vai para a bola e ele sai com a cruz, no nome de Jesus. E eu quero te contar um testemunho. Um menino chamado Natan, de 12 anos, ele foi para o Sub-13. E na época, eu era o técnico do Sub-13. E o Natan se converteu no treino. O Natan foi para acampamento. E o Natan decidiu se batizar. E o Natan falou com a mãe dele que ele se converteu, queria se batizar. E a mãe dele estava afastada do evangelho. Mas quando ela era crente, ela orava pelo seu filho. E aí, Deus falou com ela: você orou pelo seu filho é crente, você está afastada. E a mãe dele voltou para Jesus. Hoje a Paula é uma das líderes do nosso ministério. E a Paula tem uma irmã gêmea, que esse ano fizemos o congresso de esportes, e ela se converteu no congresso de esportes. Nós oramos pela sua irmã. E a irmã gêmea da Paula tem uma filha, e a filha dela foi num culto e se converteu também. A transformação naquela família começou com uma adolescente de 12 anos. Então, é um testemunho desse ministério aí. Abre a sua Bíblia. Quero agradecer também o pastor pelo carinho, pela confiança. Quem estava no Turma de Minas aí, levante sua mão. Um prazer revê-los. Deus abençoe os irmãos. Para mim é um prazer estar aqui. Abra a sua Bíblia. Nós vamos abrir alguns textos. Malaquias 4:6, Tiago 1:22 e Efésios 3:14 e 15. E antes da gente abrir, quero compartilhar com você uma vitória. Esse livro aqui, ninguém tem no mundo. Pensa na Europa, não tem. Pensa na Ásia, não tem. Oceania, não tem. Porque, não tem, ninguém tem no mundo, só eu mesmo. Porque esse aqui é o protótipo. Eu recebi terça-feira, tive que ler o livro todo. E hoje eu falei com a editora para poder lançar o livro. O livro vai ser lançado dia 3 de outubro. E o tema do livro é Eu Acredito nos Adolescentes. E aí tem um foguete e uma Bíblia, como se fosse uma plataforma de lançamento. Nós estamos lançando a nova geração através da palavra de Deus. E foguete, uma vez lançado, foguete não dá ré, foguete é algo imparável. Um adolescente, um jovem, uma criança lançado na presença do Senhor é algo imparável. Não tem nem como vender, porque não tem, mas eu só quero compartilhar com você essa vitória, porque esse livro aqui é um presente de Deus para a minha vida e para abençoar muitas igrejas em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos para a palavra. Primeiro, Malaquias 4:6. Você abriu aí? Vou ler na versão NVI, diz assim: e ele fará
com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Efésios 3, 14 e 15. Diz assim, Paulo falando: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Agora vamos lá para Tiago 1, 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor venha falar conosco, que nós possamos sair diferentes do que entramos, porque a Tua palavra é poderosa. Enche-nos do Teu Espírito, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite, com a igreja do Senhor Jesus, sobre a família que ninguém vê. Fala assim comigo: a família que ninguém vê. Fala com o amiguinho do lado: a família que ninguém vê. Fala com o amigo do outro lado, para ele não ficar com inveja: a família que ninguém vê. Muito bem, todos nós temos uma família. O morador de rua tem uma família. O cracudo tem uma família. O bandido tem uma família. Então, em primeiro lugar, todos temos uma família. E agora nós precisamos pensar: qual é a família que Deus criou? Malaquias 4,6, o último texto do Velho Testamento, vai falar que o coração dos pais tem que se converter aos dos filhos, e os dos filhos ao coração dos pais, porque se não acontecer vai ter o quê? Maldição. Aí nós lemos Efésios 3, 14 e 15, Paulo se ajoelha e ele ora por todas as famílias em nome de Deus, que leva o nome de todas as famílias. E nós lemos Tiago 1, 22, que vai dizer para sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo, porque o evangelho é uma prática. O evangelho não é teoria. A igreja não é um clube. A igreja não é um cinema. A igreja não é um teatro. O evangelho é real. Jesus morreu na cruz para transformar completamente a nossa vida. Não tem como eu ser um crente mais ou menos. Não tem como eu falar que eu sou meio salvo. Ou é ou não é. Então, o evangelho, ele é prático. Tem as doutrinas, mas tem pessoas que têm uma teoria linda, mas uma prática vergonhosa. Eu tenho um amigo que, se ele conversar com você, você chora. Mas só tem um problema: ele não vive nada do que ele prega. Mas a teoria dele é linda. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, extrair os ensinamentos bíblicos e colocar no nosso dia a dia. Porque é isso que faz a diferença. É o evangelho no dia a dia. É o evangelho quando você estiver com raiva, por exemplo. É o evangelho quando você estiver chateado. Isso é o poder de Deus na minha vida e na sua vida. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Por exemplo, quando você se irrita na sua casa, qual o seu posicionamento? Quando você se irrita com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, vou fazer uma pergunta: esposa, seu marido te irrita de vez em quando? Se te irrita, levanta a mão. Confessa pecado. A irmã levantou as duas. Marido, pode ficar tranquilo que sua esposa não vai te bater quando você chegar em casa, não. A sua esposa te irrita de vez em quando? Levanta a mão. Pode levantar, deixa ela te oprimir não, meu irmão. Que ela está te oprimindo aí, mas fica firme. Fica firme. Não estou falando isso para causar intriga na sua casa. Mas vamos ser sinceros, Deus é bom. O diabo não presta. E nós somos bem mais ou menos. Tem horas que nós irritamos uns aos outros mesmo. Tem horas que é sem querer. E tem horas que é a nossa profissão mesmo, é de propósito. Tem horas que a gente irrita com gosto. Você sabe que a sua mulher não gosta
que você deixa a toalha em cima da cama. Aí o que o amado faz? Bota a bendita da toalha em cima da cama. E aí, quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Então nós precisamos olhar para a Bíblia e praticar a palavra de Deus. E quando o assunto é família, o diabo, ele quer destruir a família. Tudo que é bom, o diabo quer destruir. O diabo quer destruir o casamento. O diabo quer destruir a igreja. O diabo quer destruir ministérios. O diabo quer destruir chamados. O diabo quer destruir o relacionamento de pais com filhos e de filhos com os pais. E aí nós vemos uma militância do inferno para destruir famílias. E como eu falei, nós temos que olhar para a Bíblia e tirar da Bíblia as lições do que é ser uma família segundo o coração de Deus. Abre aspas, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, mas existe família saudável, e existe casamento saudável, e é aí que nós temos que nos esforçarmos para viver isso. E qual é a família que Deus criou? Deus criou o homem e a mulher. Essa é a família bíblica. Alguns falam a família tradicional, mas só existe essa família. Irmãos, nós temos que entender que há uma luta do inferno para acabar com a família do jeito que Deus criou. A homossexualidade tem sido algo muito complexo. Você vê qualquer filme hoje, tem um beijo homossexual, tem um casal homossexual. E a homossexualidade é algo muito antigo na Bíblia. Tem no livro de Gênesis, no livro de Juízes, no livro de Romanos, 1 Coríntios, Apocalipse. E a homossexualidade é um pecado, como qualquer outro. Cada um tem uma dificuldade. Um tem dificuldade com pornografia, o outro tem uma língua grande que não cabe na boca, é fofoqueiro, o outro é invejoso, o outro guarda rancor, o outro pensa só nele, não pensa no todo. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem a sua ziquezira. A homossexualidade tem tratamento, porque o poder de Deus resolve qualquer situação. Mas nós não podemos bater palma para o pecado. Nós amamos o pecador e condenamos o pecado. Na igreja de Cristo tem lugar para todos que querem mudar. Amém ou não amém? A igreja é aberta para todos que querem mudar. Então, há uma luta para colocar na nova geração a normatização da homossexualidade. Outro dia, estava vendo o Globo Esporte. Quem gosta de esporte aí, levanta sua mão. Eu gosto. E eu estava vendo o Globo Esporte, na hora do almoço. Eu tiro o meu horário de almoço na hora do Globo Esporte, para comendo, vendo um negócio lá. Para uns é motivo de alegria, para outros é motivo de dor. Mas Deus é contigo, amém? Depende da sua escolha pessoal. E aí, no horário do Globo Esporte, milhares de pessoas vendo, milhares de crianças querendo ver o jogador do seu time. E eles passaram uma reportagem, que naquela reportagem ia ter um campeonato de luta, UFC. O camarada, que é homem, ele queria competir com as mulheres. E o UFC não aceitou, porque o homem tem mais força física que a mulher. A mulher aguenta mais dor que o homem, mas fisicamente o homem tem mais força, sim ou não? Minha esposa, por exemplo, eu mesmo sendo forte como você está vendo, eu tenho muito mais força que ela. Quando a gente brinca de cosquinha, quando a gente brinca de alguma coisa, eu falo assim para ela, eu te imobilizo em 10 segundos. Ah, ela, eu quero ver. Eu falei, então vou começar a contar. 1, 2, porque fisicamente eu tenho mais força que ela. Então é injusto um homem lutar com a mulher, ele vai ganhar, é óbvio. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso. E aí o camarada criou o primeiro campeonato trans de UFC. E isso estava passando na hora do almoço, com milhares de crianças vendo, para colocar goela abaixo
que isso é normal, mas não é normal. Deus criou o homem e a mulher. Pastor, nós somos homofóbicos? Não. Nós vamos tacar fogo no homossexual? Não. Nós vamos bater? Não. Nós vamos amar e ensinar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, todos nós temos uma família. E o casamento é para ser uma chuva de honra. A família é para ser um pedaço do céu na terra. Mas a família saudável é a família bíblica. E como igreja, nós temos que nos posicionarmos contra as militâncias do inferno. Amém? Está comigo? Você entendeu o que eu estou falando? Amém ou não amém? Eu estou falando com amor. Eu não estou julgando ninguém. E se tem alguém aqui que tem dificuldade com homossexualidade, você procura um líder, porque o Espírito Santo tem poder para transformar a sua vida. Amém? Segunda lição: seja crente em casa. Minha primeira aula no seminário, o professor falou assim: quer saber se fulano é crente de verdade? Pergunta para a esposa dele. Quer saber se ela é crente de verdade? Pergunta para o marido. Quer saber se os filhos são crentes de verdade? Pergunta para os pais. E quer saber se os pais são crentes de verdade? Pergunta para os filhos. Porque em casa, nós somos quem? Nós somos. Muitas vezes nós damos o melhor na rua, o melhor sorriso, a melhor simpatia. Chegamos dentro da nossa casa, parece que somos outra pessoa. Batemos a porta e viramos ogros. Fechamos o rosto e não queremos papo com ninguém, porque afinal de contas, já gastamos a nossa simpatia com todo mundo. Eu quero dizer para os irmãos, que a mesma bênção que nós somos na igreja, nós temos que ser dentro de casa. Outro dia eu estava no aniversário de família, não na minha família, mas uma outra família lá da igreja. E o pai pediu a palavra para falar no aniversário da filha. Nossa, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Foi constrangedor, porque tudo que o pai falava, ele não vivia, e a família estava com aquela cara, sabe? A filha tipo assim, meu pai está viajando. A esposa dele tipo assim, para de falar. E a família toda olhando para o nada, porque ele não tem vida nenhuma para poder falar. Eu não estou falando sobre meritocracia, porque tudo é a graça, mas eu quero dizer para você, que a bênção que você é na igreja, você tem que ser em casa. O pessoal canta louvor aqui na frente da igreja, aí um sorriso maravilhoso, ô meu irmão, fica de pé, vamos louvar o Senhor. Será que é essa simpatia em casa? Aqui na igreja o adolescente serve, pega púlpito, pega violão, carrega essa bateria no ombro se for necessário, mas em casa quando o pai manda lavar a louça, não lava. Quem não serve para nada. Se eu não obedeço meu pai, quando ele manda eu lavar a louça na hora, eu não posso ministrar na igreja. Aí se você é o único crente da sua casa, aí mesmo que você tem que dar testemunho na sua casa. Eu fui o único crente da minha casa a vida toda, agora eu me converti, casei com a minha esposa, aliás, aí ela é crente, então a minha casa eu e ela, então todo mundo é crente. Mas antes não, minha mãe era de outra religião, minha mãe casou 5 vezes, eu vi meu padrasto, eu vi minha mãe esfaqueando meu padrasto da minha frente. Meu pai, quando separou da minha mãe, meu pai deu um socão na cara da minha mãe voou com o rosto na parede. Uma família super tranquila, super calma. Tive um padrasto alcoólatra, que o pau quebrava lá em casa, voava tudo que você imaginar. E foi nesse ambiente que eu cresci. Então eu aprendi como não ser. Quando eu orava, eu falava assim, Senhor, eu já sei como não ser, agora é só fazer o contrário. Só que eu era o único crente na minha casa. Então qualquer coisa que eu fizesse, a minha mãe vinha com o dedo acusador. Você não é crente? Lá na igreja você não faz isso. Então eu quero dizer para você que se seu pai é crente, sua mãe não é crente, não importa. Você precisa ser crente dentro da sua casa. Nós sabemos quem é quem de verdade é da porta para dentro. Uma outra coisa. O seu filho precisa ver quem é pai e mãe aí. Pai, mãe, avô, avó, tia, tio, beleza, muito bem. Meu irmão, o seu filho precisa te ver lendo a Bíblia em casa. A sua filha precisa te ver orando.
Eu tenho muitas reclamações dos adolescentes lá na igreja. Pastor, meu pai fala para orar, mas eu nunca vi meu pai orando. O que eu falo, pastor, para esse adolescente? Eu falo, olha para Jesus. Pastor, minha mãe fala para mim ler a Bíblia, mas eu nunca vi minha mãe ler na Bíblia. Pastor, meu pai está no ministério tal, mas ele fala palavrão em casa. 20 anos de evangelho. Ainda não aprendeu que não se fala palavrão? Que a nossa boca é uma boca santa? Que o que sai da nossa boca tem que ser bênção? Que nós vamos prestar conta de tudo que a gente fala? Meu irmão, tem pai e mãe que mata o seu filho em casa e leva para a igreja ressuscitar. Eu quero dizer para você que o maior testemunho que você pode dar é ser crente dentro da sua casa. A mesma pessoa que você é aqui dentro, que você é no seu trabalho, você tem que ser dentro da sua casa. Porque aonde você pisa, você leva Jesus com você. Aonde você pisa, você leva a presença de Deus. É muito complicado quando nós vemos que tem pessoas que são uma coisa na igreja e outra coisa completamente diferente em casa. Uma vez eu vi uma história que me impactou. A moça era ministra de música da igreja. E aí, o marido dela sempre reclamava muito dela para o pastor dela. E aí o pastor falou assim, não é possível. Essa moça aqui na igreja, ela é uma bênção, uma líder nata, muito querida, simpática. Esse cara aí está com algum problema. Ele está mentindo, ele tem algum problema, a cabeça dele não funciona normal não. Tem alguma coisa, o tico-teco lá que não está funcionando. E o pastor falou o seguinte, meu irmão, não consigo acreditar em você. Aí o marido desesperado falou assim, então pastor, vamos fazer o seguinte, a gente acorda todo dia 6 horas da manhã, o senhor vai chegar lá em casa às 5:30 da manhã, o senhor vai se esconder no quartinho da empregada, e o senhor vai ficar quieto. Aí ele, beleza, então tá bom. O pastor chegou lá, 5 e pouca, se escondeu. Quando a mulher acordou, a mulher acorda já brigando com todo mundo, arrumando confusão com todo mundo, com o marido, com os filhos. Até o cachorro foge da mulher, tamanho endemoniada que ela é. E aquela coisa toda, aquele furacão do inferno todo. Aí do nada, o pastor aparece na casa. A irmã muda completamente. Aí ela fala assim, pastor, o senhor está aí desde que horas? Aí o pastor fala para ela assim, desde que o demônio se manifestou. Meu irmão, o Senhor é o dono da nossa casa, e a nossa casa é para ser um pedacinho do céu. A nossa casa, você tem que ter alegria de voltar para casa. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fugia de casa. Eu fugia porque eu sabia que na igreja eu era abençoado, mas quando eu chegasse em casa era sempre uma surpresa nova. Mas hoje quando eu chego em casa, é a melhor coisa que tem. Quando eu chego em casa, minha esposa está no sofá. Eu nunca encostei um dedo na minha esposa, eu nunca xinguei a minha esposa, eu nunca agredi a minha esposa, porque eu entendo que mulher não se bate nem com flor. É muita covardia bater em mulher, é muita covardia. Mulher é para ser amada, mulher é para ser abençoada, cuidada, protegida, não é para ser agredida. Eu preguei ontem no Paraná, como eu te falei, quando acabou o culto, um adolescente desesperado me procurou em prantos. E aí vou conversar com você, claro, fica tranquilo, pode deixar, vou conversar com ele aqui. E ele contou que o pai dele é alcoólatra e é da igreja. O pai dele abriu a cabeça da mãe dele e a mãe dele ficou com o rosto todo ensanguentado. E ele falou que essa foi a pior imagem que ele já viu na vida dele. E a mãe dele ficou com a cicatriz que o pai deixou. Meu irmão, que a sua casa seja cheia da presença do Senhor. Que a sua casa seja um lugar onde o Senhor domina quando você está calmo, domina quando você está irritado, domina quando você está chateado, domina tudo, porque Ele é o dono da sua casa. Uma terceira lição, valorize antes de perder. Fala assim comigo, valorizar antes de perder. Quem aqui já perdeu um ente querido? Levante sua mão. Muito bem. Que o Espírito Santo conforte seu coração. Não sei se tem muito tempo ou pouco tempo, mas todos nós temos essas dores. Eu já perdi a minha avó, par de pai, que foi uma querida. Minha avó,
o Senhor começou a transformar a nossa família com a minha avó. Minha avó teve 13 filhos. Não tinha televisão naquela época, meu irmão, vamos fazer filho. 13 filhos. E ela entregou a vida para Jesus, e aí todos os filhos começaram a entregar a vida para Jesus, os netos, e assim vai. E os bisnetos, Deus começou a fazer uma transformação na minha família, através da minha avó Anita. Mas há 3 anos, eu perdi um tio, que foi como um pai para mim, quando meus pais se separaram, chamado tio Beto. Tio Beto morreu com 70 e poucos anos, com câncer. E tudo que eu podia fazer para ajudá-lo, eu fiz. Até porque eu morei com ele 3, 4 anos, quando meus pais se separaram. Ele foi um paizão, me ensinou muita coisa. Ele era um querido. E tudo que eu podia fazer, comprar remédio, levar no hospital. E eu falava no grupo da família, né? Gente, tio Beto está doente. Tio Beto vai morrer. Ninguém vai visitar o tio Beto. Porque o tio Beto era como se fosse um bálsamo do céu na nossa família. Era um refúgio. Eu morei com ele há alguns anos. A minha mãe, quando deu problema, morou com eles. Outra tia morou com ele. Dava problema, ia morar com o tio Beto. Entendeu a situação? Ele era o paizão da família toda. E aí, tio Beto começou a ficar doente. E eu falando, gente, consegui com muito custo, mas fazendo uma campanha internacional, um almoço com o tio Beto e com alguns da família. Faltou um monte de gente. Muito bem. Tio Beto faleceu. Me ligaram 2 e pouca da manhã. Fui lá, tio Beto estava amarelo. Tio Beto faleceu. E aí, eu entrei em contato com a família, falei o horário do sepultamento, resolvi tudo. Fui no cartório, Nova Iguaçu, resolvi tudo. Paguei tudo que podia pagar lá, dentro da minha realidade. E aí eu falei, gente, sepultamento. Vocês que não vieram aí, no grupo da família, vocês que não vieram aí, agora não tem como vir mais não, morreu, está com Jesus. Ganhei o tio Beto para Jesus, peguei para ele, ganhei ele para Jesus, isso que alegra o meu coração. E aí, aí uma pessoa, não vou porque eu tenho empresa. Aí o outro, não vou. Meu irmão, eu mandei um áudio no grupo da família, poderoso. Vocês são tudo ingrato e não sei o que, eu avisei, agora nem para abraçar caixão você está abraçando, não sei o que. Minha esposa estava do lado. Minha esposa falou assim, apaga agora em nome de Jesus. Mulher sábia, né? Assim não é o jeito certo. Já está todo mundo dolorido, você vai machucar ainda mais. Aí apaguei o áudio, aí mandei outro áudio, queridos, tio Beto faleceu, vocês têm uma oportunidade como família, se despedir, tal. Mesmo assim ninguém foi. Meu irmão, eu fiquei um bicho. Quem tem dificuldade com ingratidão, levanta sua mão. Ingratidão me tira da graça. Ingratidão me deixa chateado. É uma coisa que eu preciso tratar. Fiquei muito chateado, mas já entreguei para o Senhor. Hoje eu estou curado dessa situação. Honra teus avós antes que eles partam. Honra teu pai e tua mãe antes que parta. Honra os teus familiares antes que parta. Você já reparou que quem mais abraça caixão é quem menos honrou em vida? Quem já reparou isso? Já reparou que as pessoas estão mais desesperadas é porque não fizeram nada em vida, deu muito trabalho? Quero falar para você que família é para ser honrada em vida. Eu quero te lançar um desafio. Ainda não estou caminhando para o final não, mas eu quero te lançar um desafio. Uma vez eu ouvi uma história que me impactou muito, eu já fiz isso lá em casa, e eu quero compartilhar com a igreja. Eu quero te desafiar você hoje, quando você chegar em casa, você fazer um sepultamento da sua família. Que loucura é essa, pastor? Vou te explicar. Você vai chegar em casa, vamos imaginar que é um marido, uma esposa e 2 filhos, ok? Aí o marido vai deitar no sofá, como se estivesse morto. Aí a esposa vai falar tudo o que o marido representa para ela. Aí depois o filho vai falar e o outro filho vai falar. Aí o marido vai falar, agora morre você, esposa, vai lá.
Aí a esposa vai lá, aí fala, aí outro filho fala, aí outro fala. Agora que vai morrer o filho, vai lá, fica aí. Aí fala, todo mundo. Quando eu vi essa história, quando eu cheguei em casa daquela conferência, eu fiz isso lá em casa. Falei, amor, deita aí. Ela me olhou assim, você finge de morta. Aí ela, eu fecho o olho, aí ela, foi assim, sei lá, né, o que eu ia fazer, acho que ela ficou meio insegura. Aí eu comecei a falar, aí ela começou a chorar. Aí eu falei, agora você vai falar para mim, né, falar umas palavras bonitas. Ela fez, meu irmão, fala tudo o que você tem que falar para os seus familiares, é em vida. Em vida que a gente tem que liberar perdão. É em vida que a gente tem que tirar o rancor. Ah, pastor, mas eu fui muito ferido, minha família me feriu. A família fere mesmo de vez em quando, mas família também ama. E quanto mais ferido você for, mais usado você vai ser. Quando uma ferida é curada, um ministério é aberto. Sabe qual foi uma das maiores feridas da minha vida? A separação dos meus pais. Sabe o que eu mais aconselho pessoas hoje? Quando adolescentes têm pais separados. Essa semana que passou agora eu aconselhei uma. Domingo, amanhã de noite tem uma que eu já vou conversar. Toda hora. Aí eu falo tudo o que aconteceu comigo. Seus pais se separaram? Um fala mal do outro, né? Aí o pessoal Aí aquela pessoa vai morar com quem? Aí o pessoal porque eu entendo aquela dor. E todas as dores são usadas para a glória de Deus. A consolação que eu recebo, eu vou consolar outros. Então, quando uma ferida é curada, um ministério é aberto. E Deus usa pessoas feridas. Ele trata, cura, e essa pessoa é um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Uma quarta lição: ame a sua casa. Fala assim, eu preciso amar a minha casa. Meu irmão, o melhor lugar do mundo é a sua casa. Você precisa ter prazer em voltar para a sua casa. Tem adolescentes que não têm prazer de voltar para casa. Tem adolescentes, pastor, que lá na igreja, fica na igreja até o expulsar ele da igreja. 11 horas, a gente combina com eles, acaba o culto, 9h30, vocês podem ficar brincando aí nas coisas que tem até 11 horas. Da 11 horas eu tenho que expulsar eles. Aí eles falam, você é o único pastor que expulsa a gente da igreja. Claro, vocês querem morar na igreja, já deu, agora vai para sua casa. Mas tem adolescentes que não querem ir, porque sabe quando chegar em casa, o ambiente não vai estar legal. A melhor coisa que tem é quando você chega em casa, vê sua esposa vê seu marido, vê os seus filhos. Entra na sua casa, num lugar seguro, num lugar que o Senhor é o dono. Eu não estou falando de ter casa bonita, apartamento bonito, apartamento feio, porque tem muita gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. E tem pessoas que são pobres, mas são ricas, porque elas são ricas da presença de Deus. Elas são ricas do amor de Deus. Elas são ricas de uma família saudável. Elas são ricas de um casamento alegre, de um casamento que abençoa, de filhos saudáveis. Tem pessoas que estão orando para ter algo que você tem. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que tem imóvel próprio? Levanta a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Você sabia que tem pessoas orando para ter um imóvel próprio? Quem mora de aluguel? Levanta a sua mão. Você sabia que tem pessoas que estão orando para poder pagar um aluguel e não tem dinheiro para pagar um aluguel? Quem é que tem carro? Levante sua mão. Coisa linda. Você sabia que tem pessoas que estão orando para Deus dar um carro? Essa semana eu estava conversando com um pastor e ele falou de um jovenzinho lá da igreja e ele falou assim, que esse jovem falou com ele, né? O meu sonho, pastor, é ser pastor. E eu falei assim, eu já tive esse sonho e hoje eu vivo esse sonho. E Deus ministrou meu coração. Tem pessoas orando pelo que você já tem. Quem é casado? Levante sua mão. Tem pessoas orando para casar. Tem pessoas que perderam o seu marido, perderam a sua esposa. Quem tem filhos? Levanta a sua mão. Tem pessoas orando para ter filhos. Sei que tem horas que o filho dá uma complicadazinha, né? É uma bênção. Tem horas que eles irritam profundamente, né? Mas o teu filho, a tua filha, é uma lixa do Senhor na sua vida, lixando o vaso, para ficar um vaso bonito para o Espírito Santo. Eu quero te fazer um desafio. Toda vez que você chegar na porta da sua casa, você vai orar.
antes de entrar, você vai falar assim: Senhor, abençoa a minha vida, que eu seja a melhor versão quando eu passar dessa porta para dentro. Que você ame o seu lar, que você ame a sua casa. Uma quinta lição: acredite em um futuro melhor. Fala assim comigo: acreditar em um futuro melhor. Irmãos, Deus tem algo melhor para fazer na sua vida. Seu casamento é bom, Deus pode melhorar. Sua família é boa, Deus pode melhorar. Que isso, pastor? Pode. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Jeremias 29:11. Porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de te fazer prosperar, não de lhes causar danos, planos de te dar um futuro e esperança. Se a sua família é uma bênção, glória a Deus, Deus ainda pode melhorar a sua família. Se a sua família passa por dificuldades e você é adolescente, quem é o único crente da sua casa aí? Levante sua mão. Tem algum adolescente aqui, ou jovem, ou adulto? Quem é? Levante sua mão. Muito bem. Talvez você possa enfrentar um caos na sua casa, só pelo fato de ser crente. Aí você chega hoje, fala: o pastor fez um desafio para fazer um sepultamento aqui em casa. Aí a pessoa da sua igreja vai falar: que loucura é essa, pastor maluco? 1 Coríntios 1:18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. 1 Coríntios 1:22 vai dizer que aqueles que são salvos pela loucura da pregação. Então, se a pregação é loucura e a gente se converte, todo mundo aqui é doido. É ou não é? A Bíblia que está falando, não sou eu. A Bíblia vai dizer que quem é espiritual discerne o que é espiritual. Quem não é espiritual não consegue discernir o que é espiritual, porque eles parecem loucura. Não tem como quem não é crente entender o que é de Deus, porque não combina. O que é do Espírito é do Espírito. O Espírito não combina com a carne. Talvez você, adolescente, jovenzinho, que é o único crente da sua casa, ou talvez a sua casa é um caos. Eu quero dizer para você que há esperança. Eu sou prova viva disso. Eu vivo isso todos os dias da minha vida, para a glória de Deus. Outro dia, irmãos, eu entrei lá em casa. Eu saí tarde da igreja, estava fazendo gabinete. É normal, vida de pastor, né? É isso aí. E glória a Deus por isso. Saí da igreja às 11h pouca, atendendo. Coisa linda. Amo servir. E aí, irmão, fui indo para casa. Quando eu chego em casa, estou ouvindo a minha esposa orando no quarto. Aí eu, opa, para não atrapalhar a oração da varoa, né? Orando, sentei quietinho, fiquei em espírito ali, deixei ela orando, eu só ouvindo a oração dela. Ela começou a orar por mim, né? Eu falei: isso, ora por mim, aleluia, Senhor, aumenta o amor dela por mim, Jesus, coisa linda. Eu já entrei na oração dela também. Meu irmão, fiquei muito feliz. Quando eu entrava em casa, antigamente, quando eu era adolescente, era prato voando, cachaça voando, cadeira voando, faca voando, garfo voando, tudo que você imaginar. Agora eu chego em casa, minha esposa está orando, mover de Deus lá, coisa linda. Existe um futuro melhor do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Quero declarar um novo tempo do Senhor na sua vida, no nome de Jesus. Uma última lição: a nossa esperança está em Jesus. Fala assim comigo: a minha esperança está em Jesus. Meu irmão, é Jesus que muda, é Jesus que salva, é Jesus que transforma. É tudo sobre Ele, nada sobre nós. Talvez o seu marido não é crente, o Senhor pode salvar. Talvez a sua esposa não é crente, o Senhor pode salvar. Talvez o seu pai não é crente, o Senhor pode salvar. Talvez a sua mãe não é crente, o Senhor pode salvar. O Senhor foi salvando todo mundo na minha casa, só falta minha mãe e minha avó agora, mas o Senhor vai pegar na esquina. O Senhor vai pegar. Talvez você não acredita mais que o Senhor possa salvar alguém na sua família, o seu neto, o seu sobrinho. Quem aqui tem parente que não é crente? Levante sua mão. Muito bem. Quem quer que Jesus volte? Rápido. Tá, você quer que Jesus volte, e amém por isso, mas você falou que não tem parente crente. Se Jesus voltar agora, o que vai acontecer com seus parentes? Aí é o que a Bíblia vai falar, né? Que um dia é como 1000 e 1000 é como um, que o Senhor está esperando
pacientemente. Talvez você pense que o Senhor está demorando a voltar, mas quando você pensa num parente seu que não é crente, que se Jesus voltar agora não vai para o céu, vai viver no inferno, é eternamente separado de Deus, você pensa assim, até que Jesus não está demorando não, está até bom ele não voltar agora, porque tem mais tempo para o meu parente voltar para Jesus, ou entregar minha vida para Jesus. Faz sentido o que eu falei? Amém ou não amém? Faz sentido? Muito bem. Deixa eu te contar um testemunho para caminhar para o final, para te incentivar a você nunca desistir de orar pela sua família. A minha irmã estava afastada do Evangelho há 17 anos. Quanto mais eu orava por ela, parecia que ela piorava. Ela pegava o celular, os stories dela, só zoeira, rave, festa, bebida, cachaça, cigarro, muito bem. Irmão, uma vez eu fui evangelizar minha irmã, várias vezes eu evangelizei, mas fui evangelizar mais uma vez. Ela virou para mim e falou assim: você pode ser pastor, você pode ser papa, você pode ser o que for, você vai ganhar todo mundo para Jesus, mas eu não quero ser de Jesus. Então para de me evangelizar, porque eu não quero que você me evangelize, eu não quero ser crente. Tomei-lhe um Tramontina bonito, um facão, vapo. Falei, beleza, ela não quer me ouvir mais, mas ela não tem como fugir das minhas orações. Então, continuei orando. Dia 8 de dezembro de 2023, nós temos um culto lá no ministério, que é o Conectados Gratidão, que é o último culto do ano, onde nós fazemos um culto muito bonito, de honra a Jesus e honra a liderança, os adolescentes, a gente vota tudo o que aconteceu no ano, quantas pessoas se converteram, e eu decidi chamar minha família toda para o culto. O que tem a ver com o de adolescente e família? Sei lá, Deus salva quando Ele quiser. E eu falei, é mais uma sementinha que eu estou lançando. E o que foi incrível é que minha família foi. Separei o lugar deles, porque ia estar lotada a igreja. Separei, chegaram atrasado, como é normal, chegar atrasado. E o pessoal da igreja, e esses lugares? Eu, deixa aí. Pastor, meia hora, deixa, estão chegando. Mas deixa. Aí o pessoal chegou, sentou, beleza. No final do culto, eu fiz um apelo. Quando acabou o apelo, teve um louvor, e o Espírito Santo falou no meu coração, faz mais um apelo. Eu falei assim, eu acabei de fazer. Aí, como se o Espírito Santo falasse assim, eu não estou te perguntando nada, obedece. Tá bom, Senhor, teu servo está aqui, falou, está falado, quem sou eu? Mandou, está mandado. Fiz outro apelo. A minha irmã voltou para Jesus. E Deus tem me dado o privilégio de discipular ela. Ela está lutando para caminhar, está lutando para parar de fumar, está lendo a Bíblia, está orando, e a vida dela já mudou bastante. E eu creio que Deus vai cumprir a grande obra que Ele tem para fazer na vida dela. Mas eu preciso confessar, humanamente falando, eu não sou melhor que você em nada, porque eu sou pregando, porque eu sou pastor, eu tenho lutas, demandas, dificuldades, igual a você. Alguns momentos eu pensei assim, parece que nunca vai acontecer. Parece que está distante. Mas a minha irmã voltou para Jesus. 17 anos não são 17 dias. Eu quero dizer para você, que pode ser 20, 30, 40 anos. Continue orando, porque o Senhor vai salvar a sua família no nome de Jesus. Atos 16, 31 vai dizer, creia no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa. E eu tenho orado pela minha mãe há 19 anos. Tenho orado pela minha avó há 19 anos. A minha avó, ela é bruxa e feiticeira. E eu respeito todas as religiões. A casa dela é um terreiro. A minha mãe recebia tudo quanto é entidade que você pode imaginar. A minha mãe parou com isso, mas ainda não se converteu. Eu tenho orado para o Senhor salvar minha avó, salvar minha mãe, porque minhas outras tias Jesus salvou, meu tio que era maconheiro Jesus salvou, e agora só falta minha mãe e a minha irmã. E um dia você vai contar o testemunho, que o Senhor vai salvar pessoas da sua família no nome de Jesus. Talvez você já perdeu a esperança, talvez a sua esperança morreu, mas a minha esperança, quando ela morreu, ela ressuscitou o terceiro dia, que a minha esperança é Jesus Cristo, e Ele nunca mais morreu, é o que a Bíblia vai dizer, Ele é o primogênito dentre os mortos, significa que outros ressuscitaram. Por exemplo,
Lázaro ressuscitou, mas ele morreu depois. Jesus ressuscitou e nunca mais ele morreu. Por isso, ele é chamado o primogênito dentre os mortos. Ele venceu a morte e ele tem todo o poder. E a Bíblia vai dizer em Lucas 1,37: pois nada é impossível para Deus. Não coloca o Espírito Santo dentro de uma caixinha, limitando o poder de Deus, porque a terra inteira não comporta o poder e a glória de Deus. Deus tem poder para fazer maravilhas na sua família, no nome de Jesus. E eu quero encerrar contando uma história. Teve um dia que eu e minha esposa, nós fomos fazer uma janta para um casal de amigos lá em casa. E aí minha esposa pediu para mim comprar macarrão, carne moída, ia fazer um macarrão top lá, uma carne moída top para o casal lá. E quando você chama a visita para a sua casa, o que você faz? Você dá uma moral internacional na sua casa, meu irmão. Você limpa tudo, não é ou não é? Sim ou não? Você dá uma moral melhor do que o normal, vamos ser sinceros. Você limpa tudo, e demos uma moral, parecia que o Espírito Santo passou lá em casa, entendeu? Limpou tudo, meu irmão. Aí, minha esposa botou, eu comprei o macarrão, a carne moída, botei na bolsa aqui. Minha esposa botou os lixos junto, um monte de bolsa sim. E ela falou assim: amor, eu estou limpando o negócio aqui, joga o lixo no lixo, por favor. A gente morava no 8º andar. Aí, homem, né? Peguei tudo, filho. Fui lá, no negocinho, aquele trocinho de lixo, foi embora. E daqui a pouco a minha esposa: amor, você não comprou a carne moída do macarrão? Claro que eu comprei, como que não? Deu tanto, ainda comprei o refrigerante, e não sei o que, e tá onde? Tá aí, ué, eu botei aí em cima. Aí em cima onde? Na pia. Aonde eu botei o negócio do lixo, falei: mas você também, né? Botar lixo perto de comida é complicado. Aí ela falou assim: mas você fez o quê? Você pediu para me jogar no lixo, catei todas as bolsas e joguei no lixo. Ela falou assim: mas estava na bolsa? Falei: estava na bolsa. A carne moída estava na bolsa? Estava na bolsa. O macarrão estava na bolsa? Estava na bolsa. Então vai lá pegar no lixo. Falei: tá falando sério? Pegar no lixo? Ela é. Falei: então tá bom, tá na bolsa mesmo, a comida não encostou no lixo, só a bolsa. Então fui lá, abri o depósito de lixo lá, aquele momento maravilhoso, um cheiro super agradável. Quando eu abri, estava lá o macarrão no meio de um monte de lixo, com a bolsa plástica, você entendeu, né? Que não teve contato com lixo. Peguei, e a carne moída, ela ficou na divisão certinha do negócio, metade para cá e metade para lá, entendeu? Aí eu peguei a bolsa, tranquilo, subimos. Aí botei lá, tirei da bolsa, né? Porque a bolsa teve contato com lixo, mas a comida em si não teve. Aí tá aí o que você pediu. Ela fez um rango top, carne moída, macarrão, fez um molho lá que ela sabe fazer, aquela coisa, ó, linda, maravilha. Deu até fome agora, meu irmão. Aí a visita chegou, compramos um sorvete também, né? Que a gente faz negócio com excelência, um refrigerante. Conversamos, brincamos, comemos o macarrão. Quando acabou a comida, comemos tudo, tá? 4 pessoas. Quando acabou a comida, eu e minha esposa, a gente começou a rir. Mas a rir assim, incontrolavelmente. E a gente estava chorando de rir. Chorando de rir. Aí eles não entenderam nada. Aí, por que vocês estão rindo? A gente quer rir também. Aí eu falei assim: Felipe, Carol, a comida estava boa? Uma delícia. Macarrão maravilhoso. Parabéns, Givian. É, muito boa, né? Fez com muito amor, muito carinho. Eu falei: só tem um porém. Esse macarrão e essa carne moída bem caiu no lixo. Meu irmão, eles ficaram com a ânsia de vômito. Não, mas não é no lixo, assim, contato com lixo. Aí expliquei tudo que eu já te expliquei, que eu não vou contar de novo. Aí ficamos rindo, aí eles entraram na brincadeira também e tal. Pastor, qual é a moral da história? A moral da história é que comida desse jeito não é para ser jogada no lixo. A moral da história é que família não é para ser jogada no lixo. A moral da história é que casamento não é para ser jogado no lixo. A moral da história é que educação com os filhos
não é para ser jogado no lixo. A moral da história é que relacionamentos familiares não é para ser jogado no lixo. Casamento não é para ter adultério. Quando a gente faz isso, a gente joga o casamento no lixo. Casamento não é para ter agressão. Quando a gente faz isso, a gente joga no lixo. Família não é para ter palavras de maldição. Quando a gente faz isso, a gente joga no lixo. Eu quero dizer para você que família não é para ser jogada no lixo. Família é para ser colocada no altar de Cristo Jesus. Para Ele melhorar a minha casa, para Ele melhorar a sua casa. Eu queria orar com você. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. E eu queria orar com você. Eu queria, primeiro, perguntar, você está de cabeça baixa, olho fechado. Eu queria perguntar se alguém aqui nessa noite veio visitar, está afastado, ou nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez você está jogando a sua vida no lixo. E a vida não é para ser jogada no lixo, a vida é para ser colocada na cruz do Calvário com Cristo Jesus. Se você, nessa noite, quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, você está afastado ou nunca tomou essa decisão, levanta a sua mão que eu quero orar por você, no nome de Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus ou voltar para Jesus. Esse é o meu caso. Se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, levanta a sua mão que eu quero orar com você. Um segundo apelo. Se você precisa liberar perdão na sua casa, talvez você está brigado com um parente e Deus manda te dizer para você resolver essa situação, porque ninguém avança com pendência. Pastor, mas eu estou certo. Mas ele não tem Jesus, você que tem. E dos cristãos se espera o melhor. Você que vai dar o passo, você que vai acabar com essa confusão, você que vai acabar com esse problema. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa resolver uma pendência familiar, liberar perdão ou pedir perdão, levanta sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode levantar sua mão, quero orar com você. Deus abençoe. E você vai tomar uma decisão. Pastor, mas me feriram. Mas o Senhor tem a cura para a sua vida. Você vai parar de tomar veneno. Quando a gente guarda rancor, quando a gente não libera perdão, a gente está tomando uma taça de veneno. Você vai começar a tomar da graça de Deus. Quando você libera perdão, você bebe da graça de Deus. Mas me feriram, me machucaram, o Senhor te entende. E Ele quer derramar uma cura sobre a sua vida. Não existem traumas na terra que o céu não pode curar. Deus tem uma cura para você. Mas por que aconteceu? Não sei, Deus tem os seus propósitos. Mas talvez você precisa liberar perdão e acabar com essa pendência na sua família que está fazendo mal e você sabe disso. Mas alguém precisa liberar perdão para a sua família, resolver alguma pendência? Levanta a sua mão que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Muito bem. Agora eu quero fazer um último apelo. Você que não é casado, e você quer falar: Senhor, eu quero ter uma futura família abençoada. Eu quero casar direito, eu quero casar com honra, eu quero entrar nessa igreja honrando a Jesus, honrando os meus líderes, os meus pastores, e honrando o teu nome, e a minha família vai ser diferente. Se você quer tomar essa decisão de consagrar a sua futura família, levanta a sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, abençoe as famílias aqui representadas. Família é uma bênção, mas as famílias são alvos da manifestação de Satanás. E nós queremos agora repreender todo o mal, quebrar toda a cadeia. Tudo que não provém do Senhor caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que as nossas famílias serão abençoadas em Cristo Jesus. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão precisando resolver essa pendência, liberar perdão, parar de beber veneno e beber da sua graça. Dê a graça para que eles possam resolver isso, resolver essa pendência. O Senhor foi o maior injustiçado de
toda a história. O Senhor morreu pelos nossos pecados. O Senhor fala que se a gente não perdoar, não seremos perdoados. Então, em nome de Jesus, derrama uma chuva de perdão nessa noite. Agora eu quero colocar os jovens, os adolescentes, que querem ter uma família abençoada, uma família diferente no futuro, querem consagrar os casamentos. Eu quero pedir, Senhor, que no nome de Jesus, eles casem direito para a honra e glória do Teu nome, e que eles vivam uma história nova e diferente. Quero também, Senhor, orar pelos meus irmãos aqui que têm familiares que não são crentes, que estão orando para que um ente querido se converta. Talvez esse irmão, essa irmã já perdeu a esperança, mas eu quero declarar um ânimo novo, para ele não desistir, porque ele está batalhando pela sua família no mundo espiritual. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de encerrar, eu queria te desafiar a você fazer um culto no lar esse mês. Reunir a sua família e fazer um culto no lar uma vez por semana, com a sua família que der aí. Quem vai fazer esse desafio aí, levante sua mão, fazer um culto no lar. Aí aproveita, ora pelos seus parentes que não são crentes. Quero agradecer ao pastor, à igreja, a oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos? Quem é que foi abençoado? Quem foi impactado hoje, nessa noite?